E aí, tudo na paz? Eu sou o Luiz, vim aqui trazer uma mensagem para vocês. Mas antes de começar, eu queria fazer uma oração rápida. Amém? Senhor Jesus, peço para que o Senhor abençoe as pessoas que estarão assistindo essa mensagem, que você venha sobre elas, que a sua presença esteja sobre elas, que como Jesus terra fértil, o coração delas venha estar sedenta por uma palavra, por o renovo do Senhor, e que essa palavra venha encontrar o coração dela. Que o coração dela venha ser confortado com o amor de Jesus e que essa pessoa que está assistindo venha ser encontrada por Cristo e que não venha, Jesus, viver uma vida distante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Então, eu vou começar. Eu sou o Luiz. Eu vim, antes de tudo, falar sobre discipulado. E o discipulado ele é dividido em duas partes. Como a palavra manga. Tipo assim, a manga é fruta, tanto também a gola da sua camisa, né? E o discipulado, assim também como essa palavra, tem duas frentes, duas partes. Que é o discipulado de seguindo a Cristo e discipulando, ensinando as pessoas a seguirem a Cristo. Eu queria falar primeiro sobre essa primeira parte, de como seguir a Cristo. E antes de tudo, queria dar um testemunho. Então, eu por muito tempo, o Luiz Felipe e eu, vivi na presença de Jesus, mas como mais um cristão que cresceu em um lar, tá ligado? Um lar cristão, um lar em que os pais eram pastores e que amavam a Jesus, conversavam com Jesus. E eu nasci nisso, ouvindo falar de um Jesus que era poderoso, que era maravilhoso, mas que nunca havia provado de Jesus. E por muito tempo vivi preso em meus pecados. E eu orava e clamava, eu lia a Bíblia, eu fazia as minhas orações, mas mesmo assim eu nunca entendi o que realmente era ser um discípulo de Cristo. E de um tempo para cá, Jesus veio me incomodando muito e verdadeiramente me revelou o que é mesmo esse discipulado de negar a si mesmo, esse discipulado de seguir a Cristo. E para falar mais sobre isso, eu queria ler uma passagem que está lá em Lucas. Vou pegar a Bíblia aqui. Lucas 14. Aqui. Lucas 14, 25 ao 33. E essa mensagem Jesus estava falando e essa mensagem foi direcionada à multidão. E assim também como a multidão, eu seguia Jesus somente pelo que ele podia me dar, pelo que ele podia fazer. Seguia Jesus somente para cumprir as obrigações de casa, para os meus pais não ficarem bravos comigo, sabe? E como a multidão, eu não buscava Jesus pelo que ele era, por amor a Deus. Eu não amava Jesus. Eu amava a mim mesmo porque eu queria estar bem comigo, eu queria estar bem com os meus pais e não passar uma imagem de um filho ruim ou de uma pessoa que não era crente. E eu vou ler aqui. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esses são os dois primeiros pedidos que o Senhor faz para a multidão, para se elas quiserem realmente dar esse passo à frente, Esse passo à frente para viver uma vida de discipulado. E tem um terceiro também que eu queria ler, que está um pouco mais à frente, que fala sobre... E fala no 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu queria falar especialmente hoje sobre esses três pontos, esses três pedidos que Jesus dá sobre amar Ele acima de todas as coisas, sobre carregar a cruz, se submeter a um certo sofrimento e sobre também ter esse desapego de renunciar tudo quanto tem. E primeiro, eu queria falar um pouco mais sobre ser discípulo de Cristo.
Afinal, o que é que diferencia o discípulo de uma multidão? O discípulo de Jesus era aqueles que caminhavam com ele. Assim como os 12 apóstolos lá que estiveram com Jesus, os discípulos eram aqueles que renunciavam às coisas, deixaram as coisas para trás para seguir a Cristo, assim como foi Jesus chamando Pedro, que era um pescador, que tinha uma família, que tinha uma vida, e Jesus chamando ele, Pedro deixou tudo para seguir a Cristo. E eu queria falar especialmente sobre isso hoje, sobre esse discipulado. Comigo, o que aconteceu? Eu segui a Jesus, mas assim, eu não tinha esse amor, eu amava muito mais a mim do que ao Senhor. Eu não queria me submeter a esse sofrimento, porque eu estava confortável demais onde eu estava. E eu não queria ter esse desapego, porque esse desapego realmente ia me custar tudo, sabe? Abrir mão de todas as coisas para seguir a Cristo, é isso, né? É isso que ele pede, mas assim, é o que o discipulado pede de nós também. E vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre o amor a Jesus. Aqui, Jesus ele diz que a gente não pode amar ele. Não pode amar as pessoas à nossa volta acima do Senhor Jesus. E o que ele quer dizer com isso? Ele diz que não podemos amar pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia e a nós mesmos mais do que ao Senhor. E para falar sobre amor, no nosso vocabulário, no português, é difícil falar sobre amor porque há só uma definição para isso. Mas, tipo assim, antigamente, lá no próprio hebraico, haviam 5 definições. Então, precisamos diferenciar esses tipos de amor. E para isso eu vou dar um exemplo. Você tem um amigo e um pai. O seu pai, você ama ele, você respeita ele. O chefe da sua empresa, você respeita ele. E você não necessariamente ama ele, mas você trata ele com respeito, com um certo tipo de amor respeitoso que você não trata o seu amigo de infância, seu amigo da escola, com que você zoa, com que você brinca. E cada momento e cada situação vai nos pedir um certo tipo de amor. Você não ama a sua mãe da mesma forma que você ama o seu amigo. Você respeita muito mais a sua mãe do que você respeita o seu amigo. Com o seu amigo você brinca, com o seu amigo você zoa. Mas claro que algumas coisas você vai falar para sua mãe e outras coisas você só vai falar para os seus amigos mais próximos. E assim também é o que Jesus pede da gente. Jesus Cristo, ele é Deus. E muitas das vezes a gente não trata Jesus como Deus. A gente trata Jesus somente como um servo que tem as coisas para nos dar e a gente busca tudo que ele pode nos dar, mas não está disposto a obedecer tudo aquilo que ele nos propôs. E o amor a Deus, o amor a Jesus, ele requer de nós isso, esse reconhecimento de que ele é o próprio Deus, porque ele verdadeiramente é o Filho de Deus, aquele que foi 100% homem, 100% Deus, que veio à Terra, se entregou por nós, morreu a nossa morte e hoje está com o Pai. Ele realmente é Deus e devemos amar por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode dar. Assim a gente se diferencia da multidão que buscava as mãos de Jesus, os discípulos buscavam os pés de Jesus, a face de Jesus, buscavam verdadeiramente conhecer e passar esse tempo com ele. E um pouco mais sobre esse amor é que o amor a Jesus, ele se define a uma coisa, a obediência. Nós não podemos falar que amamos a Jesus se não estivermos obedecendo a palavra que ele nos deixou. É como um pai, né? Um irmão mais velho que nos escreveu uma carta falando: cara, você vai ter que fazer isso se você quiser me agradar, viver uma vida boa. E esse irmão vai embora e deixa essa carta. E cara, você pode falar que ama esse irmão, mas se você não fizer aquilo que ele te pediu, esse amor não vai passar de palavras vazias, sem nenhum peso, sem nenhum significado ou propósito. Porque o amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. E sobre isso, Jesus ele nos pede esse amor mesmo sacrificial para obedecer a Jesus acima de todas as coisas, para ser uma pessoa verdadeiramente dedicada e obediente à devoção, às disciplinas espirituais,
ao relacionamento nas nossas igrejas, ao discipulado com as outras pessoas, a ensinar a Jesus, ao evangelismo e a negar a si mesmo. E esse é o amor que Jesus pede da gente, porque esse é o amor que é verdadeiramente real. É verdadeiramente o Senhor que se agrada deste amor. E para deixar alguns versículos de base, tem João 14, 15, 21, 23 e 28. E todos esses versículos falam sobre esse amor, porque não há outro amor, não há outra forma de amar a Jesus se não for pela obediência. E Jesus, ele quer da gente essa obediência radical. De, cara, acordou de manhã, eu vou buscar ao Senhor. Nossa, eu tô muito cansado. Você chegou do trabalho, tá muito cansado, chegou da escola. Você tá doido para dormir e não fazer nada, mas você precisa obedecer. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa ligar para o seu amigo que o Senhor tá te incomodando, para falar com ele, para orar por ele, orar com ele. E é esse o amor que Jesus pede da gente. O segundo ponto, um certo tipo de sofrimento. Na palavra de Deus diz que Jesus, ele falou, para tomarmos as nossas cruzes, para tomarmos a nossa cruz todo dia, se quisermos seguir a Jesus. E o que isso quer dizer? A cruz nada mais é do que o sofrimento. O sofrimento de realmente negar a si mesmo, sobre sacrificar as próprias vontades, sobre deixar todas as coisas para seguir a Cristo. Jesus Cristo, ele morreu a morte que tinha que ser nossa. E nós não podemos fazer menos do que isso, do que entregar as nossas vidas para viver para Ele. Porque longe de Cristo não há vida, longe de Cristo não tem como viver. A vida distante do Senhor é como um bêbado que busca a felicidade na bebida, como o drogado que busca os prazeres nas drogas, como o viciado que busca em pornografia, em relacionamentos, só o que o Senhor pode dar. E então nós, como discípulos de Cristo, precisamos negar todas essas coisas, negar a nós mesmos, os nossos sonhos, as nossas vontades, para como mortos, porque o morto não tem vontade, né, de poder viver a vida de Cristo. Logo depois de Lucas 9:23, Jesus diz que todo aquele que perder a vida pela causa de Jesus, esse a achará. Porque a morte de tomar a sua cruz nada mais passa do que um processo para encontrar a verdadeira vida que há em Cristo e sobre olhar verdadeiramente para que esse sofrimento momentâneo irá nos trazer uma glória e uma coroa e um galardão que ainda está por vir. Que Jesus, quando voltar, triunfante sobre a terra, trará com ele o seu reino, trará com ele a sua glória e estaremos com Jesus. Então, que venhamos verdadeiramente decidir tomar a nossa cruz todos os dias. E, cara, isso é todos os dias dizendo não a si mesmo, é todos os dias deixando a sua vontade de lado, é todos os dias olhando para Jesus e estando com a consciência da presença de Deus. E o terceiro ponto é sobre um certo tipo de desapego. Para falar sobre isso, eu queria dar o exemplo de Abraão. Abraão era um homem muito rico, tão rico assim que, cara, o mais rico da época dele, provavelmente. Ele tinha tudo, tinha muitos servos, muitas servas, muito rebanho, né, que daquela época era riqueza da época, muitos animais, muita terra. Ele era um cara muito rico mesmo. E Jesus, encontrando Abraão, falou para ele que lhe daria a terra prometida e ele seria o pai de multidões, o pai de uma geração escolhida para ser o povo de Deus. E Abraão, no princípio, duvidou do Senhor, mas com fé, logo ele acreditou. E Jesus pediu para ele, cara, saia daí da terra onde você está, saia do meio aí das suas riquezas, do meio da sua segurança e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não pensou duas vezes. Abraão não pensou duas vezes porque o coração dele
não estava nas coisas dessa terra. Cara, um homem rico, um homem que estava prosperando, tipo, muito, ele saiu de onde ele estava para viver como um peregrino em uma terra desconhecida, em que, mesmo um dia chegando a essa terra, continuou vivendo como um peregrino, porque o coração dele não estava nas coisas dessa terra, porque Abraão esperava a cidade cujo edificador era o Senhor, a cidade que o Senhor traria, e o coração dele estava nas coisas eternas, não nas coisas dessa terra. O sonho de Abraão mesmo era ser esse amigo de Deus, e o coração dele estava somente nisso, em ser amigo de Jesus. Não estava naquilo que ele podia receber, naquilo que ele podia alcançar, porque para pensar, você ter uma terra e uma descendência, isso te torna um rei, porque a partir daí você vai criar uma descendência, um reino, você vai ter uma cidade, você vai ter tudo isso. E Abraão, em vez de se apegar ao poder, em vez de se apegar às suas riquezas, se apegou somente no Senhor. E quando Jesus pediu a Abraão, filho dele, ele também não hesitou em entregar, porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia podia trazer de novo à vida o filho dele e podia manifestar o poder dele de forma grandiosa, como realmente manifestou. E que venhamos aprender com Abraão também, que sendo essa pessoa, não esteve com o coração apegado às coisas dessa terra, mas teve um coração pela eternidade, porque ele viu o dia que o Senhor voltaria e se alegrou. Então, é isso. A mensagem no todo é isso. Falando essas três coisas. E que, praticando isso, viemos nos tornar discípulos verdadeiros do Senhor. Aqueles que estão dispostos a entregar tudo, aqueles que estão dispostos mesmo a caminhar com Cristo, independente das circunstâncias e das situações, e que quando as coisas estiverem difíceis, que venhamos correr para Jesus, negar a nós mesmos e viver uma vida de santidade e de obediência acima de tudo. E mais uma coisa que eu queria dizer era sobre o discipulado de cuidar das pessoas, porque, como falei lá no início, o discipulado tem essas duas frentes, de seguir a Jesus e de ensinar as pessoas a seguirem a Jesus. E nessa parte eu queria ser bem breve sobre o discipulado de ensinar as pessoas. E discipular nada mais é do que você olhar para Cristo e contemplar a Jesus, você antes ser transformado por Ele, e a pessoa que está caminhando com você, vendo essa transformação em você, vai falar, uau, eu preciso desse Jesus. O discipulado não parte somente, de um ensino, não parte somente de uma ministração que, cara, toda terça-feira você vai ter que estar lá em casa e a gente vai ler a Bíblia, mas passa de um coração que queima por Jesus e de uns olhos que estão contemplando algo tão precioso, mas tão precioso, que a visão estará em Cristo e as pessoas que estarão à nossa volta verão que o nosso rosto está iluminado e também olharão para Jesus. O discipulado, antes de tudo, começa com contemplação. Começa em olhar para Jesus e ver o que Ele tem para falar, o que Ele tem preparado para nós, e que viemos seguir neste discipulado com temor e, antes de tudo, sendo discípulos, porque, cara, não adianta a gente querer ensinar as pessoas a fazer algo que nós mesmos não fazemos. Isso não passa de hipocrisia, isso não passa de uma mentira, que você está tentando manipular uma pessoa para fazer a vontade de Deus. E tome cuidado, temos que tomar cuidado nisso, porque se não estamos firmes, como é que nós ajudaremos as pessoas? Então buscaremos ao Senhor, nos tornaremos discípulos dele. E, meus irmãos, é isso, no todo é isso. Obrigado, você que ficou até aqui. Queria agradecer você que acompanhou. Peço para que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que você divulgue, curte, compartilhe. Se essa mensagem te edificou, por favor, mande para o seu amigo, mande para o grupo que você está, e para que muitos
venham também se tornar discípulos de Jesus, para que muitos venham entregar tudo para seguir a Cristo. E muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Até semana que vem.